PC que eu vou montar hoje. Simplesmente um PC Full Hentai. Se você é relativamente ativo na internet, você deve saber que existe um certo fenômeno comum em qualquer tipo de fandom, que é pessoas, fãs de alguma obra ou de algum personagem, fazerem reclamações quando esses personagens ou essas obras acabam sendo... Cara, o bicho já tá horrível. Dois grandes exemplos são o anime de Castlevania e o live action de Avatar. Entretanto, existe um fenômeno curioso Pior que, de parte do... querendo ou não, são os dois live action, de certo modo. Mas eu acho que o segundo é um pouco menos pior que o primeiro, mas porque o primeiro é horrível mesmo. Princípio de distorção, que é quando a fandom, a internet, pega a obra, pega o personagem, distorce Esse vídeo é o quê? mais tanto... É personagem que foi feito pela internet. É provavelmente... Ou porque a internet fez um retcon bizarro dele, ou porque a internet não entendeu o personagem. A obra acaba Tipo o Shinji mesmo. tendo uma percepção totalmente diferente e enviesada. E o primeiro personagem que eu quero falar que se encaixa nesse tipo É o Underworld é um do Jojo. personagem que eu tive muito preconceito quando eu era mais jovem, mas que depois de crescer, entender mais do mundo e reler a obra, compreendendo cada coisa, eu percebi que a internet distorceu muito o Mineta. Espera, pausa. Mineta... Como nesse vídeo eu e meu convidado amigo Zeta vamos falar sobre Zeta. essas obras e abordar os temas que a internet distorce de... Pô, o Mineta, sinceramente, ele não era ruim. Sinceramente. Ele podia ser pior em comparação ao resto da UA. É UA? A1. Da A1, mas por quê? Querendo ou não, ele é o mais básico. Tanto o stand pra ser avatar dele, ele escolhe... Não, o Underworld é legal. O problema do Underworld é que ele teve pouca participação. Qual é o nome? O Mineta, ele não era ruim exatamente. Ele era um dos mais interessantes da UA. O problema foi que... A1, de novo. O problema é que... O problema foi em geral de Boku no Hero, não só do Mineta. Que tudo virou sobre Deku, Bakugou e Midoriya. Não, Deku, Bakugou e Midoriya. Deku, Shoto, Todoroki e Midoriya. Não, porra. Deku, Bakugou e Shoto. E depois ficou mega Sloop da vida. cada personagem. Tipo, ninguém na reta final deu quase muito sentido, que eu lembre. Pode ser que você Fora que a história de Boku no Hero virou uma zona também. acabe levando um spoiler. Então, para não correr esse risco de estragar a sua experiência, vai estar aqui na barrinha, na descrição, as obras que a gente vai falar. Mas, tipo, você pega, acho que da final da segunda temporada, a luta dele com a Might Girl. É Might Girl? Com ele e o Zero, o cara da fita, contra a Might Girl. E ele praticamente faz tudo da luta contra a Might Girl. Cara, essa luta é genuinamente legal pro Mineta. Então, se você tá Tipo, ele querendo não tem os momentinhos de desenvolvimento quando o Boku no Hero era bom. tem spoiler, é só pular pra próxima. O Mineta é um caso bastante curioso. Boku no Hero é um caso muito chato, que tem muito personagem que seria legal ver, mas não tem nada de interessante sobre eles. Assim, tipo, aquela personagem que eu realmente gostaria de ver. Aquela garota do... Tem duas garotas, na realidade. A garota que era que a Toga se transformou. A Toga se transformou no... Acho que é a terceira temporada, eu acho, naquele arco de briga de escolas. E a garota que tomava chá e aumentava o QI dela. Essas são duas personagens que eu adoraria ver mais sobre elas, mas ninguém viu sobre. Quase. É um secundário alívio cômico que tem como principal... Isso sem falar dos outro personagem interessante. Pega, sei lá, boa parte dos alunos da UA que não foram da turma principal. Tinha muito gente com muito potencial no Boku no Hero. ser rebaixado, ou seja, ter um design pequeno, patético, baixinho, e ser um pervertido. E tá certo, personagens terem como elemento de comédia a perversão não é nada inovador, é bastante comum. Mas por algum motivo, de todos os personagens com esse elemento, o Mineta é o mais crucificado. Ai, mas é em que nível? No nível que se você pesquisar Jiraiya ou Sanji no YouTube, vai aparecer bastante sugestões. Mas se você pesquisar Mineta, simplesmente não aparece nada. No nível que eu pedi pro ChatGPT... Eu não entendi fazer uma esse argumento. lista de personagens que estariam nos arquivos do Epstein. E nessa lista o Mineta tá em segundo lugar. Peguei o primeiro. Abaixo do Hisoka. É, o Hisoka estaria mesmo. Mas o que eu ia falar? O pior que o Mineta, não pode dizer. O Mineta é bem mais jovem Mas que o nessa Hisoka. parte de... Mas o que eu ia falar? O problema de Boku no Hero com o Mineta foi proporcional, na realidade. Porque a fandom de Boku no Hero já era um câncer desde a época que foi lançado. Questão que quando foi lançado o Boku no Hero, pelo menos era bom, tecnicamente. Foi tecnicamente bom. Só que, depois que estourou tudo de Boku no Hero, a fanbase chata de Boku no Hero crucificou o Mineta porque ele era o piorzinho das primeiras temporadas mesmo. Daí pegou essa raiva, virou uma bola de neve e ficou nisso. Não é propriamente
torção vindo da... Cadê o canal do YouTube que tem como personagem sendo o Stand Speed King? O Speed King é engraçado, ia ser um besourão. fandom tem a seguinte argumentação que é para contrariar essa coisa. Ei, peraí, existem diversos outros personagens... Ah, mas se pegar pra ver, o Speed King apareceu uns 3 arcos diferentes. O Underworld teve um arco só dele. que seguem esse negócio de ser pervertido igual o Mineta e mesmo assim vocês não falam nada. E como resposta para essa argumentação, os haters do Mineta têm suas pérolas, como por exemplo, mas os outros personagens fazem coisas úteis, não aparecem. Tecnicamente sim, mas também não. E o Mineta também fez coisa útil. Só pra piada pervertida. Mas então, peraí. Não, pelo menos o Mineta tem uma piada, um traço de personalidade bom, né? Bom, pelo menos que coincidente com o personagem. Assinando aqui. Então você odeia as ações pervertidas do personagem, mas só porque ele tem cenas legais, o pano é passável? Sendo assim, essa mesma lógica não deveria se aplicar ao Mineta? Eu não entendi quem era aqui. Sendo assim, essa mesma lógica não deveria... Ah, parte aqui... Ah, tá. As partes que ele realmente teve coisas legais, tipo a da invasão da primeira temporada, essa aqui do... Eu acho que é a luta que eu falei antes, essa aqui eu não faço ideia do que seja. Se aplicar ao Mineta? Mas o poder dele é muito ruim, não faz nem sentido. Porra, quais poderes de Boku no Hero não são muito ruins, não fazem sentido, mas na prática são legais? Ser passado pra UA. Olha, quando você vê pela lógica do Power Scale, sim, o poder do Mineta é bastante inferior, é bastante ruim. Mas pra você ser um herói, você não precisa ser nenhum exemplo de força máxima. Você precisa ter... O cara, não vou lembrar o nome, o filho da puta da B2, B1... do Boku no Hero mesmo, ele conseguia controlar a mente, ele não passou pra 1, porra. Qual a lógica? Era analisar Boku no Hero agora, diferente da época de sucesso, vai ver que não era tudo aquilo. Não, na época já não era tudo aquilo, mas pelo menos não era tudo aquilo sendo bom. Essa é a questão. Tipo, tinha Bones animando bem, Osh muito boa. Querendo ou não, os arcos eram realmente interessantes. Se você pegar, acho que até o arco dos vilões da terceira temporada, do acampamento, ou foi na quarta, não lembro agora. Até esse arco, que depois emenda com o sequestro do Bakugou, era bom. É interessante, pelo menos. Mas depois disso aí ficou, porra, arco do Night Eye, do cara que prevê o futuro. Não lembro qual é o poder dele exatamente. Aquele arco foi uma merda. Nada daquele arco prestou. Usar o seu poder. Depois tem o arco do Gentle Criminal. Não é o nome. Que o cara que foi colocado só pra ser um vilão de arco, porque aquele arco não tinha nada demais. Era só um cara que queria roubar a UA. E na UA ia ter um festival escolar, foda-se, que ninguém ligava desde aquela época. Cara, não tem lógica. No bem maior. E o poder do Mineta para esse tipo de coisa é perfeito. Mas ele não tem nenhum bom motivo para ser herói. Olha, isso aí realmente... E qual personagem de Boku no Hero tem um, quase? É um ponto... Tirando os protagonistas bom mesmo, quase nenhum deles tem um direito. É um ponto bastante bom. É um ponto tão bom, tão interessante, que o Correio fez questão de pegar esse ponto, desenvolver em cima e refutar esse tipo de pensamento. Ah, mas a própria turma odeia o Mineta. Nenhuma garota se sente confortável perto dele. Sim, filho. Definitivamente. Todo mundo da sala odeia o Mineta. Todo mundo. As garotas chegam nem perto dele. O Mineta nem tem amigos. E todo dia ele é chutado e espancado. Não é como se o pessoal da turma tratasse e entendesse que essa parte pervertida é só um traço ruim da personalidade do Mineta. E é bastante... Não é nem um traço ruim exatamente, apesar de ser também. É só uma piada de personagem, é só um alívio cômico. Curioso que o Mineta e o Bakugou têm personalidades que têm traços ruins, e ambos recebem o mesmo tratamento de ter essa parte ruim tratada como ruim feita de piada, mas só um deles... Cara, tem uma explicação muito boa sobre isso, só que eu acho que você não vai gostar dela. Porque eu não gosto. Recebeu uma condenação massiva da fanbase. E cara, chega a ser inacreditável que numa obra onde existe Bakugou, onde existe Shigaraki, onde existe Endeavor, onde existe All For One, o pessoal escolhe condenar logo o Mineta. E é uma condenação tão grande, mas tão grande dizer, que o Mineta nem... O Endeavor nem é tão ruim também. Eu não pontuar. Não tem fanfic direito. E qual a explicação? É porque a fanbase de Boku no Hero feminina gosta de yaoi e tá mais propensa a passar pano pro Bakugou do que pro Mineta.
Porque o Mineta, querendo ou não, é uma coisa que eles odeiam mais do que o Bakugou ser um arrombado geral. E apesar dos dois serem arcos, aparentemente, porque eu não lembro, eu não li Boku no Hero pra saber o arco do Bakugou e do Mineta, e mesmo eles tendo arco de redenção, eles só vão gostar do personagem Gunin delas. que tem são dois extremos. Ou ele é um espancador, ou ele é espancado pela turma e pelo incrível Cavaleiro Branco Midoriya. Ô, gato. Definitivamente não é só um self-insert do escritor ou da escritora. Eu tenho um vídeo só. Ah, não vou dizer que é só isso, mas porra. Porque ele não é inútil e porque ele não é um personagem ruim. É apenas injustiçado pela fandom. É tão injustiçado que se você nunca assistiu Boku no Hero, é capaz de tu pensar que ele é nível Epstein. O vídeo vai estar com o link na descrição e no comentário fixado. E juntamente desse vídeo vai estar o link do canal do Zeta, amigo meu, que aceitou fazer uma participação aqui no meu canal. Tamo junto, Zeta. Muito obrigado. Parabéns, Wonderboard. Essa aí, gato. Olá pessoal, eu sou o Zeta The Fallen, eu tenho um canal onde eu falo sobre coisas obscuras. Coisa aqui tá errado, eu acho. Mas não tá hoje não. eu vim aqui abrir uma pequena exceção Eu que tava canal, errado. meu amigo, para que a gente falasse desses personagens Pô, que porra de menu maneiro é esse? Que jogo é esse, não? tantos são maltratados pela fandom, não é? E podemos começar justamente com Itachi Uchiha, que é um boneco que infelizmente eu comecei a desgostar depois de um tempo. E é engraçado. O Itachi? Ué, não vi Naruto, então bem foda-se também, né? Vai ser o Itachi só? Cara, Naruto eu vou pular, porque eu não sei Naruto o suficiente. Mas todo respeito ao Itachi. Jotaro é o terceiro protagonista de Jojo e ele acaba se diferenciando dos outros por ser mais fechado. E é aí que tá a questão. Diferente do Mineta, que parece ter sofrido algo coletivo, Voltei. o Jotaro parece ter tido o efeito bola de neve. No caso, alguém Pior que a obra nem é yaoi. Em vez de ler uma obra dessa demografia. Cara, faz muito sentido. Mesmo se a obra não é yaoi ter isso. Porque é Boku no Hero. Boku no Hero, pra época, mangá já era grande. Acho que foi lá por 2010, 2008 que saiu. Não lembro agora quando saiu Boku no Hero. Me acho que foi 2010. Pra época ele já era grande. E, querendo ou não, os personagens são visualmente legais. Tipo, tem uma simplicidade e uma personalidade legal, pelo menos. Você pegar o Deku no início de Boku no Hero era legal. O Bakugou no início de Boku no Hero era legal. Legal na medida dele, mas tinha uma química legal, pelo menos. Daí faz sentido as pessoas gostarem e fazerem isso. O problema foi que Boku no Hero também foi o principal anime, um dos principais, pelo menos, que ficou popular no ocidente depois de 2010. Tipo, você já tinha, tipo, Fullmetal Alchemist e etc. Só que Boku no Hero foi absurdo. Quase não é comparável, se eu fosse dizer. Porque Boku no Hero pega muito a estética de herói americano. Daí tem esses fatores. palpitou. E, tipo, a fanbase ocidental tem tara nisso. Boku no Hero tem personagens que, querendo ou não, são legais. Eles têm essa estética que favorece isso aí. Daí foda-se. Sobre o desempenho do Jotaro como protagonista, e conforme isso foi se espalhando aqui e ali, e também Vamos falar do Jotaro o quê? Que ele é um mau pai para Jolene? com os memes. Tipo, é questionável se ele é um mau pai ou não. Porque depende do que você considera um mau pai. Porque, querendo ou não, ele não foi um bom pai porque ele não queria envolver ela nos problemas da família. O que não resultou muito não, mas funcionou. Criou-se uma certa noção Pelo menos até o sobre Stone a Ocean. personalidade do Jotaro. E eu nem boto parcela de culpa nisso na adaptação do anime, já que mesmo mudando algumas expressões, ainda permaneceu tudo bem fiel. O que parece é uma extrema negação de entender que cada Jojo, pós o Jonathan, vai ter as suas falhas e fases, mas ainda seguirão sendo boas pessoas. O Jotaro... Não, o Jonathan tinha defeito pra caralho também. Ele era muito inocente. Tá bom, tá bom, isso é parte do personagem. Ele é bom sendo assim, mas ele era muito inocente. Ele era tecnicamente impulsivo em algumas coisas também. Não é problema do Jonathan, é coisa normal mesmo. Assim como O Jonathan é bom sendo isso também. Kakyoin não tinha amigos para se conectar. E conforme a história passa e o Jotaro convive com os Crusaders, ele aprende e se sente seguro para contar com eles, mesmo que seja de maneira não escandalosa. Ser um personagem mais fechado, mais quieto, não é ser uma porta. O Jotaro se irrita e estoura o Kakyoin de porrada no primeiro encontro, mas depois de entender que ele estava sendo controlado pelo Dio, mesmo com a vida em risco, ele usou o Star Platinum para tirar aquela carne do cérebro do Kakyoin. Depois, o Jotaro tentou continuar na pose para não... Fora que o Jotaro, tá bom que ele não é um gentleman igual o Jonathan, etc. Mas ele é um personagem genuinamente bom, tipo, moralmente bom. Ele, tipo,
praticamente a jornada toda dele é pra salvar a mãe dele. E apesar de algumas quedas, ele não faz nada de errado. A longo prazo, pelo menos. Não preocupar a mãe, mas quando ela cogitou fazer algum esforço, ele fraquejou. O Jotaro tinha o stand mais forte do Ele só é uma tsundere, tecnicamente. Nem isso direito, praticamente. grupo. Ele não podia transmitir fraqueza, pois ele estava fazendo igual os outros Crusaders. Todos sabiam que estavam indo para possível morte, mas seguiram confiantes porque aquilo era o certo. O Jotaro nem teve tempo de chorar depois de saber da morte dos companheiros. Ele segurou o choro e ficou constantemente substituindo Pera aí, meu gato quer entrar. por ódio. O ódio direcionado para aquele que estava amaldiçoando a sua vida. O ódio e a tristeza do Jotaro foram Uma das melhores frases dos mangás, quase. Você não perdeu porque matou meus amigos. Você perdeu que me deixou puto pra caralho. Essa é uma das melhores frases do Jotaro, que está da obra toda, só porque ele é tão simples e tão boa. Jotaro não teme mais que o seu poder possa machucar as pessoas, e então se permite chorar por lembrar dos melhores amigos que teve. Mas um grande foda-se, ou reduzir o Jotaro a ser um Sung de Wu da antiga geração, ou que ele é só um... Não, porra. Cara, o Jotaro, no máximo, é o Kenshiro da nova geração. Isso que a nova geração de Jotaro foi 3 gerações atrás. símbolo conhecido. Saitama. Pô, os caras odeiam o Saitama. Esse caso é pior ainda, mas como eu acredito que os senhores já estão familiarizados, eu serei breve. Qual a caceta da proposta de One Punch Man? Um cara que vence qualquer um com um soco e sofre de depressão terrível por causa disso. Acredito que só com essa proposta já deveria ser o suficiente para qualquer um com os neurônios em dia entendesse que One Punch Man não é uma obra sobre um cara procurando ser o mais forte. O Saitama sofre por causa da força dele, já que ele perdeu a capacidade de sentir emoções genuínas e até mesmo empatia em algum nível. Ele não queria ser o mais forte. Inclusive eu acho meio exagerado pontualmente, porque... Meia parte, mas não é ruim não. O Joãozinho Gameplay 55 querer que o Saitama fique ainda mais forte é praticamente trabalhar contra o boneco. Mas o Power Scaling também não é a pior coisa sobre o Saitama, pois o pessoal que só vê edit ou frame fora de contexto realmente acha que o Saitama é algum tipo de Sigma Red Pill extremamente sério e sombrio, que fica farmando aura na hora de enfrentar algum vilão. Sendo que 99% do tempo o Saitama é só um cara meio gente como a gente, preocupado com coisas mais mundanas do que enfrentar o monstro da semana. E voltando ao sou desempregado e por isso debato sobre poder... Cara, você pode reclamar que o One Punch Man tá muito pior em comparação ao que era antes. Depois começou a ser mais lutinha mesmo, mas não é um problema do Saitama exclusivo. É um problema de, tipo... O escritor não tá sabendo lidar muito bem, não. De boneco 2D na internet? Acho que posso definir essa parte da fandom com este meme. Me explique este gráfico. Saitama evolui exponencialmente, mas ele não era ilimitado? Ele é infinito. E como ele evoluiu se ele é infinito? Ele ficou mais infinito. Puta que pariu, viu? Só é piada de One Punch Man. Tipo, a graça não é ver como o Saitama vai ganhar. É ver o que vai acontecer além disso. A invasão dos vilões, qual o nome daquela coisa? Acho que foi a terceira temporada que adaptou o início. É meio que isso. Não é piada, é só o que vai acontecer. Apesar da segunda temporada, a história ser horrível, se eu fosse dizer. Mas é assim no mangá também, então. Porra, maldito! O nível que os caras chegam pra defender que o boneco... Tipo, a segunda temporada é ruim, não só por causa da... Não só por causa da JC Staff que destruiu a adaptação, mas porque ela não tem nada muito interessante acontecendo. É só o pretexto do Garou e no final o Saitama tendo uma pontazinha aqui e ali. Tipo, ninguém quer ver, pelo menos eu não imagino, ninguém gostou de ver o Saitama roubando o lugar daquele cara do... Acho que é Bungo, do Silver Fang, pra participar, pra conseguir dinheiro, se não me engano. Aquela parte foi foda-se, cara. Coloca Saitama interagindo com o King e Genos, que tava mais legal. Não é consolar qualquer coisa a troco de nada. Isso Fubuki. Fubuki tá bem legal da segunda temporada. Também é nítido até nos mangás de One Punch Man, que são praticamente só Power Scaling. E a obra também não colaborou com os capítulos mais recentes, né? E o último que eu vou citar aqui é um jovem rapaz, um rapaz com um Jutsu Kaisen. Um potencial pra chegar no nível de Satoru Gojo, Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro. Porra, Megumi? Eu não vou discordar que o Megumi é legal, porra, um dos personagens, mas tanto faz. Foi um dos personagens que mais recebeu atenção apesar de ser o protagonista, o Megumi é meio whatever. História de Jujutsu Kaisen. Só que aí tem um negócio que é uma palavrinha, potencial.
O Megumi, junto com essa palavra, viraram praticamente apenas um ser. E toda vez que alguém comenta alguma coisa relacionada a potencial, vai ter Potencialmente. algum desgraçado pra comentar em resposta: ei, você disse potencial? E se possível vai colocar um... Que ele era o Jonathan. Era o Jonathan, eu já conheci aquele mod. Era um mod de Castlevania 1 ou 3, não lembro agora. Que eu colocava o Jonathan. É legalzinho, mas eu foda-se, uma sinceramente. foto do Megumi. E essa zoação em massa se deve ao fato de que na história de Jujutsu, o Megumi é muito hypado. Foi hypado pelo Sukuna e pelo Gojo e sofreu um puta hype por causa da presença dele como chefe. Pô, mas, querendo ou não foi o Megumi que derrotou o Gojo no momento que... Tá bom, não foi ele propriamente, mas... No momento que foi a técnica dele que derrotou a do Gojo, então, tecnicamente, ele teria o poder pra derrotar o Gojo. É meio... Tipo, ele teve o potencial e, tecnicamente, teve o destaque. Só não foi ele propriamente. Tipo, foi tudo dele, menos ele. Então, esse é o dilema do Megumi, porra. Do clã. Só que eu tô me limitando bastante a falar só sobre o porquê ele foi hypado na questão de Power Scale. E essa foi a falha do pessoal da fanbase. Se apegaram tanto ao que o Megumi poderia ser que esqueceram quem o Megumi é. E com isso, quando veio atrás... Eu até entenderia se falarem do... O cara que tava aqui, o Itadori. Porque no Itadori, o problema dele foi meio ser esquecido pela obra, colocando tanto foco nos outros, tecnicamente protagonistas, que era o Gojo e o Yuta, pelo que eu lembro. Da história dele. Bom que, querendo ou não, foi o Itadori que fez a parte final, mas não era esse ponto. A comunidade de Jujutsu lembra a comunidade Invencível. Eu não sei Invencível o suficiente. Mas eu acho que eu entendi a lógica. Formaram ele numa paródia. Apesar do Megumi ser uma bênção pro mundo Jujutsu por ter a técnica das sombras, ele só se enxerga como alguém que vive por acaso pela maldade do mundo Jujutsu. Ele mal se importa com o próprio bem-estar, não à toa que ele sempre tenta se matar nas batalhas. O Megumi não tem uma luta que é unilateral pro lado dele. Ele não tem uma luta que é mais vantajoso pro lado dele. Porque ele próprio não se dá importância ao amor. Ele dedica toda a sua vida, toda a sua paixão, toda a sua razão pra viver em prol da irmã dele. E ele continua assim. Era um dilema legalzinho, mas não lembro se foi muito explorado. E até o final do mangá. Ele não teve um arco de crescente pra ficar lá em cima. O máximo, peraí, eu não li o que tava Ele escrito. continua assim até o final do mangá. Ele não teve... O máximo que ele teve foi no início do jogo do abate até a luta contra o Ring, depois só justo. um arco de crescente pra ficar lá em cima e encontrar uma razão pra viver propriamente. Ele se agarrou a... Eu considero a premissa de Jujutsu melhor que a execução. É aquela ideia de que mangaka atualmente não tá querendo fazer obra grande de... Tipo, nível Dragon Ball da vida. O vídeo tá bom? Não, o vídeo tá legalzinho, É aquela ideia que mangaka não quer fazer mais obra grande porque viu o que aconteceu com a antiga geração que tentou fazer e tá meio que recuando sobre. Tipo, pega o Togashi, que tentou fazer Hunter x Hunter, tá há mais de 300 capítulos e já tá com problema na coluna. Ele antes disso também fez Yu Hakusho. Pega Toriyama, querendo ou não, mas Toriyama foi mais qual é o nome? Foi mais... Caralho. Foi mais coisa do... Ilustrador não, é agente, revisor, não lembro o nome agora. Tipo, todos eles tiveram algum problema na época e poucos conseguiram fazer duas obras grandes. Tipo, tá bom que os que eu falei aqui conseguiram, que é Togashi e Toriyama. Mas você pega Kishimoto? Não, Kishimoto é outro. Kishimoto se fudeu, não se fudeu muito, mas se fudeu um pouquinho pra fazer Naruto e não conseguiu emplacar nada um nível de Naruto. Alguma coisa do tipo. Então eles querem fazer mais obras de sucesso, explorar novas ideias e mesmo que consiga alguma coisa grande, não perder o hype. O cara do Attack on Titan, por exemplo, foi isso. Pô, Que não, ele acabou o Attack on Titan relativamente em pouco tempo, em comparação a outros mangás, e... O negócio tem problema de querer fazer uma história um pouco maior hoje em dia, mesmo que prefira cair numa história mais moderna em tamanho. Pior que não é isso. O problema de mangá é que alguns necessitam de histórias maiores. Ou necessitam porque a história, que não é bem ambiciosa, ou porque o padrão de shonen necessita de história maior. O Jujutsu é um bom exemplo. Você pega... Qual o arco agora? Qual o nome do arco? É o primeiro arco que teve, tecnicamente falando, depois do Itadori engoliu o dedo. Que foi ele e a Maki. Ele, a Nobara e o Megumi mesmo, indo pra prisão lá, que tava um dos dedos. Cara, não é uma coisa ruim exatamente, mas...
poderia ter mais cenas, igual teve no, acho que episódio anterior disso mesmo, do Itadori e da Nobara caçando uma maldição aleatória, tipo, ter uma aprofundação maior nos laços deles, pra não ser só eles agora são amigos, mas daí o Itadori só morre e pronto. Tipo, devia ter um pouco mais de desenvolvimento nesse quesito. É tipo, eu vou chutar porque eu não li, mas Naruto teve um pouco disso com os missões aleatórias, pelo que eu lembre. Pelo que eu vi também, por cima. Qual o nome? O Chainsaw Man também foi um pouco disso, só que eu acho que o Chainsaw Man foi um pouco mais conciso, de certo modo. Porque a premissa de Chainsaw Man era realmente boa parte das pessoas morrerem rápido. Querendo ou não. Não morreu. Ah, mas tem pessoa que gosta de mim que ainda tá vivo. Vou viver por eles. Coisa que não se mostrou sustentável, já que em Jujutsu Módulo ele tá morto. E toda essa questão é tão ignorada, tão cagada em cima pela fandom, que quando foi mostrada a alma dele completamente derrotada, triste, sem nenhuma razão pra continuar lutando, o pessoal caiu em cima fazendo mais piada e ressaltando a questão dele ser somente o homem potencial. Falando que ele é frouxo e que o pessoal que tá enfrentando o Sukuna também perdeu muita gente importante, mas continuaram de pé. Bom, como diria o Reg, a maldição no Megumi, é o que minha intuição me diz. Ah, por favor, você me matou, afinal de contas. Deixe o destino brincar com você. E morra feito um completo idiota. ele morreu que nem um palhaço. Kaneki. O Kaneki Kaneki é... Vamos lá, Kaneki do mangá, do anime, porque tem umas diferenças que eu me lembro. Embora eu não tenha visto o mangá de Tokyo Ghoul, eu vi o primeiro anime. Provavelmente ele vai falar que o Kaneki virou sinal de Sigma, ícone Sigma da vida. é sem sombra de dúvidas o sacrifício supremo no altar do movimento Sad Boy e Ed da internet. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma trindade perfeita da Pô, Saitama nisso? Saitama aí é foda, mas tudo bem. caracterização ao lado do Itachi do Saitama. Se a comunidade otaku transformou o Uchiha em um santo e o Careca em um bastião do power scaling, com o Kaneki a distorção foi puramente estética e comportamental. A comunidade pegou um dos protagonistas mais trágicos, fragmentados e psicologicamente realistas dos mangás modernos e o reduziu a uma caricatura de adolescente revoltado pra edit de Instagram e TikTok. É um bom comentário. Se apoia quase que inteiramente na transição visual. Isso talvez seria equivalente ao que as pessoas achavam que ia ser o Kaito do Hunter x Hunter. Porque eu acho que capítulo 1 de Hunter x Hunter, alguma coisa do tipo, que o Kaito aparece como cara aleatório, que ajuda o Gon com uma coisa, se não me engano. E daí ele some pra voltar só lá em Quimera antes, uns 100 capítulos, 200 capítulos depois. E a questão que todo mundo, até aquele momento, achava que ele ia ser meio um Edge da vida, por causa do design, etc. Mas não, o Kaito é tipo o personagem mais de boa, quase. Kaito, não lembro o nome agora. Personagem após Não a sei icônica pronunciar. cena de tortura. Quando seu cabelo fica branco. A imagem do Kaneki de máscara, estalando os dedos com um olhar psicopata ao som da música. Cara, pior que essa música, eu acho que ela não tocou no anime que eu vi do primeira temporada do Tokyo Ghoul mesmo. Sei lá, faz tempo que eu vi essa merda também. Não vou pontuar. O rap do Kaneki descontrolado, esse é bom. Inclusive, acho que eu tenho esse vídeo do Kaneki, não do Kaneki descontrolado, do Kaneki normal mesmo. Cadê aqui? Opa. Acho que eu tenho ele que ele tomou copyright, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Icônico Sigma Edge da época. Cadê aqui? Deixa eu tacar por visibilidade. Data? Tá, o data é melhor, né? Onisan, Hisono Masoltan. Eu acho que eu tenho ele aqui em algum lugar. Que é Vampiros Coreanos, alguma merda. Que eu tinha no canal antigo, só que depois quando eu fui repostar ele tomou o copyright. E ele é tipo, um dos melhores vídeos. Um dos melhores não, mas um bom vídeo que eu fiz na época. Só que eu acho que ele não tá aqui. Será que eu tô confundido com outro vídeo? Acho que eu tô confundindo com outro vídeo, né? Tudo bem. Acho que eu tô confundindo com esse de Boku no Hero. Que também acabou com isso. Eu acho que no canal antigo tomou copyright, melhor dizendo. Se eu posso pontuar. Virou o pôster oficial do jovem que quer parecer frio e calculista, porque o mundo machucou. O grande problema é que a fandom romantizou o que, na verdade, é o retrato doloroso de um colapso mental completo.
O Kaneki de cabelo branco não adotou aquela postura porque se tornou um cara foda ou superior. Ele desenvolveu uma psicose induzida por trauma brutal, assumindo uma persona violenta como um mecanismo de defesa desesperado para sobreviver. Pra piorar, essa fixação pelo visual puramente dark apaga toda a complexidade existencial que o autor Suishida construiu, especialmente na sequência da obra. Quem consome qualquer coisa do personagem apenas por edit, corte e seja lá o que seja, ignora suas outras fases psicológicas Cara, eu não quero pagar de chato, mas Tokyo Ghoul parece ser uma merda. Humildemente falando. profundas, como Tanto o anime segunda temporada, o anime Re que teve depois, quanto o mangá. Parece ser tudo uma merda, mas tudo a bem. amnésia e a busca por afeto na pele de Raiz Sasaki, ou a apatia suicida do período conhecido como Black Reaper. A comunidade ignora que o cerne do Kaneki é o seu egoísmo disfarçado de altruísmo, já que ele não tenta proteger os outros por puro heroísmo, mas sim por medo do patológico de solidão e do abandono. No fim, a fandom transformou a contagem de quanto é 1000 menos 7, que originalmente representava uma das sessões de tortura mais angustiantes e pesadas da ficção, Normal, os em um lápis não meio pra entendem, se né? colocar no Justo. status do Zap pra você fingir que é fodão ou algo assim. Fingindo o sofrimento e soterrando um estudo brilhante sobre a depressão. Bem melhor, e cara, eu não duvido que seja. Porque, tipo, o que eu sei da adaptação, o primeiro Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, segunda temporada, não foi igual ao mangá. Só que a questão, a primeira temporada, que parece ter sido igual ao mangá, pelo que eu falo, não foi boa também, então foda-se. Parece ser, tipo, cara, meio foda-se, sinceramente. Só um mangá meio... tanto faz. identidade e trauma embaixo de uma camada de coisa cringe. Eu entendo porque fez sucesso na época, mas não parece tão interessante. Né? Mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado pelo convite, Emma. Fiquem com Deus e até mais. Esse aqui agora é o final do vídeo. Eu agradeço muito se você Grosso. assistiu até aqui. Agradeço também ao Zeta porque ele quem me deu essa ideia. No caso, ele deu uma base e eu depois reformulei. Ele também aceitou participar da collab. Muito obrigado, Zeta. Eu espero que vocês tenham Não dei o vídeo impossível de ver na live. Esse foi um vídeo bom, aliás. Esse Versal. É o Versus mesmo, é Donatello Versus, o usuário. Bom, bem estranho usar o Wonderworld e não usar o Donatello Versus. Eu concordo que o Wonderworld é mais legal que o Donatello. Embora tecnicamente seja a mesma pessoa, porque tem uma bunda aqui. Embora o Donatello seja a mesma pessoa, mas. Enfim. Lá.